cenário atual, é melhor a gente fazer uma reserva de oportunidade para um grande momento que vai chegar ou a gente já investir de agora. É sobre isso que a gente vai trocar uma ideia no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, economista do canal e já sabe, né? Investidor de topo, já deixa aquele like. Se você não é investidor de topo, guarda. Quando você aprender alguma coisa, deixa o like. Isso ajuda bastante o YouTube a estar divulgando para mais gente. Então fortalece aí, porque eu também estou ajudando com os seus investimentos. Bora pro vídeo. Uma dúvida recorrente entre os investidores e principalmente em tempos de incerteza. Qual é o melhor momento para eu realizar os meus aportes? É melhor eu comprar todos os meses ou esperar um momento ideal para fazer uma melhor compra? Então vamos lá. Primeiro, o que é caixa de oportunidade ou reserva de oportunidade? Nada mais é do que você simplesmente pegar o dinheiro que você ia aportar, simplesmente você acha que aquele é o melhor momento para comprar, você faz o quê? Aloca ele no CDB de liquidez diária, por exemplo. Você monta uma posição em caixa, esperando a grande oportunidade para você ir lá pegar aquele dinheiro e ir às compras. Seria basicamente você ter duas máximas e você conseguir identificar que aquele momento ali de mínima, ou seja, entre duas máximas uma mínima, você conseguir comprar naquele momento. A caixa ou reserva de oportunidade serve para isso. Em linhas mais resumidas ainda, você evitar os picos da bolsa e comprar nos fundos. Agora fica grande ponto. Qual das duas é a melhor opção? Qual das duas é a verdade absoluta? Será que tem uma? E a partir disso eu busquei alguns estudos, alguns livros e alguns economistas para trazer os dados pra gente. O primeiro estudo que eu peguei aqui foi do Jeremy Siegel, que é um cara excelente, que tem esse livro aqui, Investindo em Ações para o Longo Prazo, e se você não leu, eu sugiro que você leia. Que ele traz exatamente pra gente, desde 1802 até 2004 aproximadamente, o retorno de ações, renda fixa, tesouro, ouro e comprar dólar, só ter o próprio dólar. Note que no longo prazo a tendência de alta das ações traz um retorno superior a qualquer outra aplicação, tá? Dá um retorno ao ano de 6,6%, o dobro ali da renda fixa, de títulos, ouro, dólar, etc. Então, o que ele quer trazer para a gente com esse estudo? Basicamente, ele fala que no longo prazo as ações, como a gente pode ver, retornam mais do que as outras classes de ativos. Entretanto, se você fica tempo fora do mercado, isso implica em perdas potenciais. Então você poderia estar ganhando mais, só que se você está fazendo uma reserva de oportunidade, está ali com o dinheiro parado, você pode perder grandes momentos de alta, você pode perder ali retornos, porque você está fora do mercado esperando uma grande oportunidade. E nesse outro gráfico aqui que o Jeremy Siegel traz para a gente é o seguinte, a gente está basicamente vendo retorno anual das ações, que são essas primeiras barras brancas e pretas, os Treasury Bonds, que são os títulos americanos de longo prazo, que é esse cinza e um branco meio pontilhado, e também os Treasury Bills, que são títulos de curto prazo, que é esse quadriculado mais escuro em cima e um cinza mais claro embaixo. E aí a gente também tem no eixo X, né, que é o eixo daqui de baixo, o número de anos que você segura cada um desses ativos, e no eixo Y, né, ou seja, a parte vertical, o retorno composto de cada um desses ativos durante o período. Então, o que ele quer dizer para a gente com esse gráfico? Se você segura um ativo por um ano, a gente consegue ter retornos positivos de 66%, mas também chega a ter retornos negativos de 38%. Nos Treasury Bonds, que são os títulos longos, vai para 35 e 21 e nos Treasury Bills 23 e 15. Ou seja, nos títulos de curto prazo, as ações têm uma volatilidade muito maior, uma variação muito maior do que a renda fixa. E eu quero chamar a atenção, são lá para os 20 e 30 anos. Quando você começa a segurar os ativos por 20 e 30 anos, mais especificamente ali por 30 anos, que é o último período que a gente tem, olha o que acontece. No longo prazo, a nossa relação risco-retorno ela é só positiva. Então a gente tem basicamente que o maior retorno é 10 e o menor retorno foi 2. Enquanto na renda fixa, o maior retorno foi 7,8 e 7,6 e menos 2 ou menos 1,8. Então note que carregar para o longo prazo boas ações de renda variável tem uma relação risco-retorno muito melhor do que carregar uma renda fixa por 20, 30 anos. E dado isso, que eu já entendi que é melhor investir em ações, fica a grande pergunta, qual é o melhor momento para eu comprar? E aqui eu trouxe esse estudo que é The Cost of Time in the Market, ou seja, o custo de você tentar acertar o melhor momento para comprar. E aqui ele traz para a gente o seguinte, qual seria basicamente o meu retorno se eu tivesse investindo no S&P 500 entre 2003 e 2022 e tivesse investido por todos os dias ou ficado alguns dias de fora. Então vamos lá. Se eu tivesse ficado investido de 2013 a 2022, os meus 10 mil dólares teriam se transformado em 64 mil dólares. Então olha só que curioso, tá? Agora, e se eu tivesse perdido os 10 melhores dias? Ou seja, se de 2023 a 2022 eu tivesse optado por fazer uma reserva de oportunidade e simplesmente me passou os 10 melhores dias da bolsa. Por quê? Porque eu estava montado em uma posição
de caixa ali, eu não estava investido. O meu retorno, ele sai de 64 mil para 29 mil dólares. Então note que se eu perdi os 10 melhores dias, o meu retorno cai mais do que a metade. E um fato curioso que ele coloca ali em cima dos 29 mil dólares. 7 dos 10 melhores dias durante todo esse período aconteceram nos mercados de baixa. Então perceba que durante os momentos de queda, que você diz assim, não, vou montar uma reserva de oportunidade. Se simplesmente um desses dias você perdeu aquele pico de alta, você não estava investido, e 7 dos melhores dias aconteceram durante essas quedas, seu retorno teria sido menos do que a metade. Vamos continuar. Se você perdeu os 30 melhores dias, você fica ali com 11 mil dólares de retorno. Se você perdeu os 40 melhores dias da bolsa, você fica com menos patrimônio do que você colocou. Os 50 melhores dias da bolsa, você fica com um pouquinho mais da metade do que o valor alocado. E se você perdeu 60 dos melhores dias da bolsa, 4 mil dólares. Pedro, mas 60 dias? A gente está falando de 60 dias no universo de 19 anos. Então 60 dias nem é tanta coisa assim. A gente está falando de 7.300 dias que você perdeu 60 desses dias. Então note que nem é tanta coisa assim. 7.300, 10% seria 700. Então note que é menos de 1% do tempo. Se em algum momento desses 19 anos você ficou menos de 1% fora desse tempo, você teria ali uma perda significativa dentro do que você comprou. E mais alguns fatos curiosos. Se você pegar essa coluna dos 11 mil dólares, ele coloca, em 2020 dia, o segundo melhor dia aconteceu imediatamente após a segunda maior queda. Então note que se a bolsa caiu muito, você se assustou, ficou fora e fez caixa, você não estava alocado ou você vendeu, 2 dias depois dessa queda, você perdeu o segundo melhor dia da bolsa nesses anos. Então perceba como é fácil a gente ficar de fora de grandes momentos de alta tentando prever uma coisa que não está no nosso controle. Mas nosso estudo não acaba por aqui, vamos ainda além. E aqui eu trouxe mais um estudo da Hartford Funds, que é basicamente o seguinte: se em 1995 a 2024 eu perdi os melhores dias da bolsa, como é que ficaria meu patrimônio? Então olha só, se eu peguei e investi 10 mil dólares e fiquei totalmente investido, de 10 mil dólares eu fui para 224 mil dólares. Se eu perdi os 10 melhores dias, eu fiquei com menos 54%, 10 dias só, menos 54%. Se eu perdi os 20 melhores dias, menos 73%. E se eu perdi os 30 melhores dias, menos 83%. Então, pegando até um período histórico maior, de 1995 até 2024, note quão significativo é você ficar de fora dos melhores dias da bolsa. E além disso, aqui na esquerda, nesse gráfico de pizza, a gente consegue ver que os bons dias acontecem nos piores mercados, no bad markets. Então olha só, 50% dos melhores dias ocorreram durante um bear market, ou seja, o mercado baixista. 28% aconteceu nos 2 primeiros meses do mercado de alta e os 22% dos melhores dias restantes aconteceram no resto do bull market. Então note que estatisticamente 50% dos melhores dias estão durante os períodos de baixa. Por quê? Pedro, mas isso por que acontece? Porque a bolsa, ela sobe caindo. Então, se você decide ficar de fora para tentar adivinhar o melhor período, é bem provável que você não vá estar dentro dos melhores dias. E aqui, complementando o estudo, a gente tem os mercados de alta e os mercados de baixa. Os mercados de baixa, os bear markets, estão em laranja. Então, note que se você decidiu apontar o melhor momento para realizar uma compra, olha só que curioso. De 1989, esse gráfico fininho aqui antes de 1990, você estivesse esperando um bear market, para fazer uma compra, o melhor momento, você ficaria de 89 até quase os anos 2000 sem comprar nada. E depois de 2000 até 2008. E depois de 2008 até 2020. E depois de 2020 só compraria em 2024. E isso você esperando com seu caixa para comprar. Olhe quantos períodos de alta você ficou de fora fazendo reserva de oportunidade. E o grande ponto, e olha que curioso, 50% dos melhores dias estavam exatamente durante as quedas de amarelo. E se você não conseguiu acertar esse momento e não estava alocado, você perdeu grandes retornos na bolsa. Então, Jeremy Siegel ele é um defensor assíduo dos aportes frequentes, ou seja, faça sempre aportes de formas constantes, porque você não vai conseguir adivinhar qual é o melhor momento de compra. Então, dado isso, você está sempre comprando. E aqui eu quero também trazer um estudo do Robert Shiller, um professor lá de Yale, que é basicamente duas estratégias diferentes. A estratégia do Jeremy Siegel, que é a estratégia de você aportar todos os meses, e a estratégia Buy the Dip,
que é essa linha em azul. O que é buy the dip? É você comprar no menor ponto, ou seja, naquele melhor dia de comprar entre duas máximas históricas. Então eu tenho duas máximas históricas, o que acontece é que no momento, exatamente no dia da baixa, eu estou lá comprando. Então, o DCA, que é o Dollar Cost Average, que é comprar todos os meses a linha preta. O azul é o buy the dip, comprar na mínima entre duas máximas. Olha o que acontece. Historicamente, você comprar todos os meses, que é a linha preta, te entrega um retorno muito maior do que você comprar no melhor momento, tá? Que seriam esses pontinhos vermelhos, ou seja, você estaria sempre alocando nos pontos vermelhos. Note que de 2000 até 2010 você não teria feito basicamente aporte nenhum, porque depois de 2000, a mínima histórica foi em 2009, 2010, 2008 aproximadamente. E depois você passaria para comprar só lá na frente, 2015 aproximadamente. Então, você fica de fora por muito tempo do mercado. Mas, Pedro, por quê? Porque a bolsa sobe caindo. Como eu já havia falado, a bolsa sobe caindo. Então, o que acontece é que grandes momentos de altos, você pode ficar de fora por estar fazendo reserva de caixa. Então, a estratégia de você alocar todos os meses faz muito mais sentido do que você tentando ficar adivinhar o melhor ponto do mercado. E um ponto bem curioso que o Shiller traz para a gente nesse estudo é que ele fala o seguinte: eu estou aqui fazendo esse estudo olhando o passado. Então, eu sei exatamente onde é o ponto de máxima. Para você ter replicado isso, você tem que ter uma bola de cristal. E ele fala, isso aqui é uma metáfora, uma hipótese, porque ninguém tem uma bola de cristal e consegue adivinhar que dia é esse. Ninguém conseguiria adivinhar que os melhores dias para ter realizado a compra seriam nos pontos em vermelhos. Então note que é humanamente impossível a gente estar adivinhando qual é o melhor dia para realizar compras. Então, dessa forma, a estratégia do DCA é bem interessante. E só para complementar esse estudo, eu quero trazer o da Charlie Schwab, que saiu agora em 2023, que ele está trazendo retornos de 2001 a 2020. E a gente tem basicamente ali 5 possibilidades de alocação. Fazendo perfect timing, que seria você comprando exatamente no melhor dia para comprar. O segundo seria fazendo o invest immediately, que seria basicamente você comprando imediatamente assim que você recebeu o dinheiro. Então, cheguei ali em janeiro de 2001, peguei, entreguei o dinheiro para o Davi, os $10 para o Davi, e disse, Davi, compra aqui. Ele foi lá e comprou tudo imediatamente. O dollar cost average seria comprar todos os meses, então simplesmente ele pegou e saiu fracionando todos os meses, comprou um pouco. O bad time seria se ele tivesse comprado no pior momento possível, e stay in cash seria ele basicamente só segurar o dólar ali e ter colocado numa renda fixa basicamente. Então note que se você tinha a bola de cristal e fez um perfect timing, que seria o primeiro gráfico, você teve realmente ali um retorno acima dos outros grupos. Só que o ponto é, você não consegue fazer um perfect time. E note que o seu esforço em ter que sempre estar acompanhando o mercado para tentar adivinhar esse momento, ele provavelmente não vai compensar essa diferença de retornos entre comprar imediatamente ou fazer um dollar cost average. E a diferença também nem é tão grande assim frente ao bad time também, tá? Então note que simplesmente como você não tem bola de cristal, fazer um perfect time é basicamente impossível. Então, só te sobra comprar imediatamente e fazer dollar cost average. Você tentar ficar fazendo alucinações do futuro, delírios, para tentar adivinhar o melhor momento de alta, cara, isso é humanamente impossível. Não tem como você fazer isso. Pedro, então você está falando para mim que não existe assimetrias no mercado? Olha, existem sim assimetrias no mercado, tá? E mesmo que você tenha assimetrias no mercado, ou seja, grandes barganhas, digamos assim, aportes constantes fazem sentido. Eu quero trazer uma teoria do Andrew Lowe, do livro Mercados Adaptáveis, que eu vou deixar aqui do lado também a capa desse livro, que eu acho que vale muito a pena você ler, se você ainda não leu. O livro do Andrew Lowe, ele traz a tese dos mercados adaptativos, que é o HMA, que é HMA, que vai na contramão da tese dos mercados eficientes, que é o HME. Basicamente fala que os mercados são 100% eficientes, ou seja, o que você está vendo, ele está precificado ali e ponto, aquele é o mercado eficiente. Não tem distorções de preços, não tem descontos, ou seja, as empresas nunca estão descontadas. Por quê? O que está sendo negociado é o quanto ela realmente vale. Gosto muito da hipótese dos mercados eficientes do Fama, só que a hipótese dos mercados adaptáveis do Andrew Lowe também tem pontos a serem considerados. Basicamente, o Andrew Lowe ele fala que o mercado ele funciona como um ecossistema biológico, ou seja, o mercado não é tão racional e previsível como as pessoas acham. Existe um comportamento humano, emocional, que faz com que hajam irracionalidades dentro do mercado. Porque na concepção do Andrew Lowe, os mercados não são 100% racionais o tempo todo, porque o comportamento humano faz com que ele tome decisões emotivas, decisões nada racionais,
e isso sim causa distorções no mercado. Ele faz exatamente uma combinação de economia com psicologia evolucionária e biologia para explicar a tese dos mercados adaptáveis. Dado isso, a eficiência no mercado não é constante. Ele diz que boa parte do tempo o mercado ele é eficiente sim, só que existem momentos que o mercado se torna eficiente, não à toa que ocorrem aquelas bolhas do mercado que a gente chama devido à irracionalidade dos agentes. E esse é um ponto de crítica que ele faz à hipótese do mercado eficiente, do Fama, que no mercado eficiente não tem essa menção à explicação de crises e bolhas financeiras. E aí ele mostra no seu livro como a crise de 2008 não estava encaixada dentro do modelo do Eugene Fama dos mercados eficientes, que aconteceu aquela crise que a gente já conhece, que é a famosa crise do subprime. Resumindo tudo, o Andrew Lo ele fala o seguinte, ele não nega os mercados eficientes, ele fala que os mercados têm a sua eficiência, mas em alguns momentos o mercado ele é ineficiente, ele não é tão preciso. Ou seja, para atuar no mercado você não deveria estar seguindo um único modelo, mas você está dando mutável às adaptações biológicas e comportamentais de quem participa do mercado. Mas você pode encontrar simetrias e algumas irracionalidades momentâneas dentro do mercado. Isso é um fato. Só que eu quero chamar uma grande atenção quanto a isso. O grande ponto que eu quero trazer aqui é quão preparado você é ou você está para identificar essas assimetrias. E aqui eu estou falando que você tem um conhecimento de fato para encontrar essas assimetrias. Não acho que é você pegar um vídeo do YouTube e ver que o cara falou que a ação está barata, descontada e simplesmente replicar o modelo dele. Porque isso aí é uma cagada que você está fazendo, para ser bem honesto. O ponto é, quão apto você está para fazer uma boa análise e identificar essa assimetria? Sendo bem honesto, eu acredito que 99% das pessoas não têm conhecimento para fazer essa análise, essa curadoria e simplesmente encontrar essas assimetrias do mercado. Principalmente uma pessoa que tem uma vida normal, que trabalha, tenha filhos, enfim, e sua rotina. Então, basicamente, existem essas assimetrias, os agentes são irracionais uma parte do tempo, mas para a maioria das pessoas eu acho bem provável que elas vão conseguir identificar essas assimetrias de forma tão clara quanto as pessoas acham que tem. Como se as grandes barganhas fossem encontradas a qualquer momento e não tivessem mais pessoas olhando para os ativos. E aí você pode chegar com aquele grande argumento, né? Mas o Warren Buffett ele detém 5% de todos os títulos do governo americano, ele está fazendo um baita caixa nesse momento. Eu não deveria estar fazendo a mesma coisa? Primeiro que você não tem como imitar o Warren Buffett, porque, cara, ele tem muita grana, ele tem bons contatos, ele é um sócio gigantesco de várias empresas. Se quiser pegar o telefone e ligar para o CEO do American Express, da Apple, ele vai lá e consegue ligar. Ele tem um acesso ao mercado que a gente não tem. Então, por aí você já não deveria estar querendo se igualar à estratégia do Buffett. E aqui entrando no Fundamentei, a gente vê que nos últimos 5 anos, 2020 para cá, o Warren Buffett tem uma posição de 138 bilhões de dólares, depois 146, depois 128, depois 167 e agora 334 bilhões de dólares. Isso aqui é bastante coisa que ele tem em caixa, tá? Dá para pagar a sua dívida e ainda sobra com tranquilidade dinheiro. Aí você pode estar dizendo, então ele está certo em fazer caixa. Vamos lá. Se a gente compara com o S&P 500 nos últimos 5 anos, a gente percebe que, de fato, a empresa do Warren Buffett, que é a Berkshire Hathaway, que é em azul, ela teve um desempenho melhor do que o S&P 500, isso é um fato. E aí você poderia estar se perguntando, Pedro, então o Warren Buffett estava certo? Foi bom fazer caixa nos últimos 5 anos? Aqui tem um ponto. Nos últimos 5 anos, o S&P 500, ele teve uma alta de 92%. Então, se o Warren Buffett tivesse pego essa parte, eu nem vou considerar o caixa inteiro, eu vou considerar o caixa que ficou acima da dívida. Ou seja, se ele tinha 116, comprar a diferença de 138 para 116 em S&P 500 e assim sucessivamente. Se ele tivesse pego esse valor e em vez de ter ficado alocado em caixa, ele ter alocado no S&P 500, ele teria aumentado sim o seu patrimônio. Então, nesse tempo ele perdeu para o S&P 500. Então, note que, por mais que ele tenha ficado em renda fixa, tenha um retorno ali de 4%, 5% ao ano em dólar comprando renda fixa, ele poderia ter tido um retorno muito maior se ele tivesse alocado em S&P 500. Esse foi o grande custo de oportunidade que ele perdeu, ele ficou de fora por estar alocado em caixa. Mas Pedro, a ação dele subiu 183%. Poderia ter subido bem mais, olha só, se ele tivesse só comprado S&P 500 em vez de ter mantido somente a posição em caixa. Então, Pedro, no final do dia, vale a pena fazer caixa ou vale a pena comprar todos os meses? Que eu falo para a maioria das pessoas, aporta todos os meses em bons ativos por longo prazo. Tá? Se você não sabe como fazer isso, vai no link aqui embaixo na descrição que você vai ter acesso a entrar ao EasyET. Você preenche o formulário e eu mesmo estou entrando em contato com você após você preencher esse formulário, que lá eu vou conseguir dizer para você se o EasyET é para você, a gente consegue te ajudar a sair do zero, a organizar suas finanças e multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil quanto no exterior. E se 8 semanas você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? Então, se você quer aprender a selecionar os melhores ativos
ativos e pegar estratégias comprovadas como essas que eu trouxe hoje para vocês, estudos, Jeremy Siegel, Andrew Lowe, alguns estudos de mercado, de gestoras, tudo isso dentro do IZT, para que você consiga tomar melhores decisões sabendo exatamente o que você está fazendo. Então, o que é que eu digo? Para a maioria das pessoas, fazer aporte todos os meses nos melhores ativos faz total sentido. Agora, se você for uma pessoa que tem uma boa quantidade de dinheiro, tem ali alguns milhões para fazer de aporte, talvez ali fazer fracionado faça mais sentido em vez de colocar tudo de uma vez. Porque uma pessoa que vai comprar alguns milhões em uma única compra, ela pode distorcer até o preço de uma empresa. Imagina o Warren Buffett quando quer entrar numa posição. Cara, o Warren Buffett tem 300 bi em caixa. A maioria das empresas do Brasil não tem nem esse valor de mercado. Se ele quisesse, ele compraria empresas inteiras aqui do Brasil. Então, quando ele vai entrar num ativo desse, cara, ele teria que entrar muito gradativamente, tá sempre entrando aos poucos para não fazer uma distorção grande de preço ali no book. Então, o que acontece aqui? Para a maioria das pessoas, faz aporte todos os meses. Vai lá e compra mensalmente. Não fica tentando adivinhar, querer saber qual é o melhor momento, que isso é imprevisível. Agora, se for uma pessoa que tem uma quantidade significativa de dinheiro e teu aporte realmente é relevante no book, aí eu tomaria um pouco de calma, faria um caixa e ficaria ali comprando aos poucos. Então assim, não tem certo nem errado, mas o que eu digo, para a maioria das pessoas, compra todos os meses, que é o que vai fazer mais sentido para você e você não corre risco de ficar fora dos melhores dias. Agora eu quero saber de você, qual estratégia você utiliza na sua carteira? Você faz reserva de oportunidade ou você aloca todos os meses? Bota aqui nos comentários. Se você é investidor topo, muito obrigado pelo like. Se você não é investidor topo, chegou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo merece o joinha, que você aprendeu alguma coisa nova. Então já deixa lá, se inscreve no canal, que é muito importante. Muito obrigado pela audiência, por ter chegado até aqui. É só o começo e até o próximo vídeo.